Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Pessoal, lembrando a vocês de comentar, compartilhar, curtir, seguir a gente no Instagram, @IntegraCast com 2 T's, tá bom? E aproveitar, né? A gente hoje já vai começar porque a convidada de hoje já tem... Chique. Gente, tem muito assunto, então vamos logo começar. Só não esquecer os nossos agradecimentos. Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente comer com as nossas convidadas. E também a Gra, que sempre faz a nossa beleza, né? Deixa a gente sempre mais bonitinha. E Carol, já começa apresentando esse ícone que tá aqui com a gente hoje. Eu tô nervosa, gente, que ela é maravilhosa. Internacional. Nossa convidada hoje é internacional, gente. Estamos aqui hoje com a Deise Maia. Gente, ela é psicóloga e trabalha com micropigmentação de sobrancelhas, de couro cabeludo, é design de sobrancelha e, gente, ela é muito, muito chique. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente hoje e seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada, a honra é toda minha. E assim, conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é Deise Maia? Conta assim um pouquinho de quem é você aí pra gente, como é que começou a tua história aí com as sobrancelhas também. Conta tudo. Então, eu vou começar bem antes Começa do começo. Né? Então, quando eu era bem pequenininha, eu tinha... Sempre algumas pessoas perguntam, né, pra você, o que você quer ser quando crescer, né? E eu sempre tive, né, a ideia de querer ser um ícone em alguma coisa, querer ser uma referência em alguma coisa, mas não sabia com o quê, né? E depois eu estudei psicologia, comecei a atender, mas eu vi que não era o meu... Não queimava o meu coração a psicologia, apesar de ser um conhecimento muito importante, que eu utilizo até hoje, gosto muito de estudar. Mas depois eu fui para... Trabalhei com OIM na Shell, depois programação, informática, né, programadora no Serpro, depois comércio exterior. E nesse meio eu inventava algumas coisas e já empreendia com algumas coisas até engraçadas, né? Como uma maquinazinha de pipoca que eu coloquei na frente do Rio Sul. E isso, na verdade, eu conto porque foi assim um indício, uma semente de que eu tinha na veia a coisa do empreendedorismo, né? Porque eu estou falando de... Bota aí, 1986, por aí. Para uma mulher, né, já ter bastante tempo, botar a cara, né? assim, no empreendedorismo pra mais época, de 35 anos atrás, né? E aí, em 1989, eu me casei, fui para São Paulo e conheci uma espanhola. E ela me ofereceu um trabalho para vender cosmético. E daí eu consumia o cosmético, não sabia vender. E ela falou, você não sabe vender porque você não entende de pele. Vem fazer um curso, eu fiz um curso de 2 dias. E eu gosto de contar também isso porque naquela época eu não tinha a menor ideia de que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje. Então, às vezes, as pessoas, né, as mulheres, estão trabalhando com coisas que elas não dão a devida importância porque veem outras pessoas muito além e aí acha que não é por ali, é por aí. Cada um tem a sua história, cada um tem um começo, isso é super importante. E ela, depois de 2 dias de curso, ela falou para mim, olha, eu, se fosse você, abandonava o que você estava fazendo e me dedicava à estética, porque você tem a cura nas mãos. E aí eu peguei aquilo, fiz uma sala de estética na minha casa, num dos quartos, e não tinha ninguém para atender, atendia o meu ex-marido na época. Ele foi meu primeiro cliente, não pagava. Sim. E aí eu fui trabalhando, fui tentando a parte de limpeza de pele e tudo. E aí depois comecei a acompanhar um médico, que é um cirurgião plástico, Dr. Rômulo Mene, que trabalha com peelings, né? E eu associei o trabalho dele com o meu trabalho de limpeza de pele. E isso me deu um up muito grande, porque pessoas com acne melhoravam absurdamente. E a coisa começou a andar nesse caminho, né? E eu trabalhava no Serpro nessa época. Então, eu aluguei uma sala no Rio Sul,
comecei a tentar atender alguém lá, porque não tinha cliente, né? Só tinha uma pessoa de acne, mas eu abria, eu montava tudo, atendia, montava lá que estava atendendo e tudo. E um dia eu passando com uma luva de boxe nas costas, porque eu treinava boxe lá, eu vi aberto um salão, o Hair Beauty, no Shopping Rio Sul. E aí eu perguntei, vocês estão precisando de esteticista? E ela falou, sim, estamos. Eu falei, bom, então eu me candidato, mas eu só posso trabalhar à noite, porque de dia eu trabalho já em outro lugar. Não tem problema, enfim, era uma salinha super pequena. E aí ela perguntou para mim, você tem cliente? Aí eu falei, tenho. Tem um, é o quê? É cliente, né? Quantos? Falei, muitos. 2 para mim era muito. Sim, claro. Eu tava começando. Depende do ponto de vista, né? Mais de um é muito, muitos. Ela falou, então beleza, começa aí. Aí eu comecei, só tinha uma pessoa que entrava e saía, que era a menina da acne, mas ela vinha melhorando. Então, ela entendeu que o meu trabalho era bem feito, eu realmente estava dando o resultado que a menina queria. E daí ela percebeu e começou a me ajudar. Ela passava no salão e juntava um cliente de um, cliente de outro. Enfim, o negócio foi crescendo. E um belo dia, um cabeleireiro falou, você faz sobrancelha? Aí vai entrar a história da sobrancelha. Sim. Você faz sobrancelha? Eu falei, não. Aí ele, não, mas você vai fazer da minha cliente, porque eu não gosto que as manicures façam. Enfim, eu falei, eu não vou fazer, porque eu já entrei mentindo que tinha cliente e não tinha cliente. E aí eu vou pegar uma sobrancelha que eu não tenho a menor ideia. Não, mas ela já está deitada na sua cadeira. Já esperando. E aí olha. ela falou assim, o que você precisa? Eu fiz escola de belas artes quando era pequena, então eu desenhava e copiava. E aí eu imaginei, eu tenho 2 sobrancelhas, desenho uma e copio a outra. Foi o que veio na minha cabeça. Isso com a cliente deitada na maca. Tem que pensar em segundos. Tudo em segundos. O que você precisa? Eu falei, eu preciso de uma pinça, de uma régua, uma tesoura, pelo, né? Deve ter que cortar pelo. E um lápis, provavelmente para ajustar o que vai dar errado, porque ia dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. E aí comecei a fazer, levei uns 40 minutos. Hoje eu faço infinitamente menor o tempo, que é muita prática, né? E aí ela gostou, porque aí eu medi aquela coisa toda. Hoje eu não meço mais, eu acho que isso não é nem artístico, essa medição toda que as pessoas fazem nos Instagrams, sabe? Mas ela se encantou com aquilo e aí gostou, indicou uma cliente, que indicou a outra, uma amiga, e a coisa foi caminhando. Comecei a atender as manicures para poder treinar e as clientes das manicures gostavam e a coisa foi crescendo, assim, astronomicamente. Foi muito, que legal. muito gratificante. Você foi meio que empurrada a isso, mas você também agarrou a oportunidade. Não, eu agarrei mesmo. E não deixou fugir, né? Agarrei mesmo. Trabalhava 6h30 da manhã em casa, depois ia para o SERP, voltava para lá, atendia até às 10. 10 horas fechava o salão, eu ia para um restaurante na frente, porque as pessoas que chegavam depois, o salão estava fechado, elas sentavam no restaurante, numa mesa, eu ia para o banheiro e elas iam sendo atendidas no banheiro. Caraca, que legal. É uma história. Muito legal. E Daisy tem várias histórias, assim, icônicas de sobrancelha também, né? Que vai contar algumas pra gente aqui. Mas antes, eu fiquei pensando aqui numa coisa. Uhum. Você falou que você começou lá em 1986. 89 foi mas antes disso eu já vinha no processo de definição de carreira, né? Uhum. E aí, a gente, principalmente mulheres, né? E eu acredito que naquele tempo também era muito assim, eu fiz psicologia, então agora eu tenho que ser psicóloga a vida inteira. Acho que tinha muito essa ideia, né? Tinha. E você rompeu com tudo isso. Você falou assim, não é o que não é o que faz o meu coração acelerar, não é isso que eu gosto. E como foi, assim, até mesmo naquela época, sendo uma mulher, romper com esse padrão que muitas vezes existia e quais foram as dificuldades que você encontrou também ao longo desse caminho, dessa decisão que você tomou? Olha, a primeira coisa que eu me deparei foi com a minha família, que os meus pais não entenderam. Você vai trocar
uma profissão. Na verdade, eu até esqueci de falar, né? Eu fazia pesquisa pelo CNPq, eu era financiada pelo CNPq para fazer pesquisadora. Então, você vai deixar de ser uma pesquisadora numa área nobre, né? Para fazer sobrancelha. Sim. Tipo, não fazia menor sentido. E largar o SERPRO, que era um serviço federal, para poder empreender numa área que não existia, né? E aí isso eu fiquei um pouco balançada, mas em nenhum momento eu hesitei. Em nenhum momento eu hesitei. E no final do tempo que eu trabalhei com processamento de dados, eu ainda troquei dentro do SERPRO para ser call center, para poder trabalhar menos, para poder sobrar mais tempo para a sobrancelha. E na segunda ou terceira noite do call center, eu saí do call center e fui pedir demissão. Não tinha condição de eu ficar ali. Eu fiz um cálculo e eu estava pagando para trabalhar. Sim. E aí eu falei, não quero mais. E aí, essa dificuldade financeira, no começo, eu enfrentei um pouco. Mas eu fui. E aí eu me deparei com outra dificuldade, assim, o que eu era, né? Tinha muita coisa, o que eu era. Sim. Aí eu desenho. Então eu sou uma designer. Sim. De quê? Sobrancelha. Aí eu botei lá no salão, design de sobrancelha. E aí surgiu o termo design de sobrancelha. Ah, então você que trouxe isso. Não existia esse termo. Gente, que babado. Né? Não existia esse termo. E de lá para cá eu já contei aí 1 milhão de sobrancelhas feitas, mais ou menos. Gente, que legal. E assim, você... Tô em negociação com o livro dos recordes. Que gente poderosa! Chique demais. E assim, você... tenho certeza que você realizou o teu sonho de se tornar um ícone, né? Que só desse tanto de sobrancelha, né, que você fez e tudo que... A marca que você já deixou no mundo hoje, né, e continua deixando através do seu trabalho. Obrigado. E assim, como é que é pra você, uma mulher brasileira, sair em grandes veículos da mídia, né? Porque a gente sabe, né, que você já saiu no The New York Times, Le Figaro, Le Figaro, Madame, Vogue. Ela é muito chique, gente, muito mesmo. Como é que foi pra você, assim? Como é que você foi para lá? Conta assim pra gente. Então, na verdade, eu não fui para lá. Eles que vieram parar aqui, né? Exatamente. Eles que te acharam. E aí, na época, eu hoje dou mais importância a isso, por conta dessa divulgação na mídia, do que na época. Na época, eu achei que estava normal, porque eu estava saindo em todos os programas, em todas as revistas, rádio, né? Fiz programa de rádio. E aí eu achei que era normal, era mais um jornal, imagina. Sim. Não é mais um jornal. Não é. Né? Então, assim, para mim, na época, foi normal, mas hoje eu fico bastante impactada e encantada com essa trajetória mesmo. Sim. Né? E foi tudo com... E assim, hoje, né, com as redes sociais, né, a gente faz muitas vezes essa busca, né, de buscar estar em lugares que a gente seja reconhecido, trazer reconhecimento para o nosso trabalho. No teu caso, assim, o reconhecimento veio simplesmente do teu próprio trabalho, do boca a boca, né? Conforme as pessoas iam falando do teu trabalho. Sim. Os veículos de divulgação mídia. Da época, de mídia, iam te encontrando, né? Cara, isso é fantástico, né? Muito mesmo. E Deise, a gente falou, né? Você se tornou esse ícone que lá desde criança você queria ser esse ícone, essa referência. E você acha que você já chegou aonde você gostaria de chegar, lá quando você pensava na tua infância? Ou você acha que ainda tem muito mais coisa para acontecer na tua carreira, nessa tua trajetória profissional? Não, eu acho que sempre tem. Eu acho que quando eu morrer vai acabar. Sempre vai ter. Né? Sempre vai ter propósito. E agora sempre vai ter propósito. O meu propósito é secundário, né? Porque existe o primário, que o primário é a vida. Sim. O secundário é o que a gente está fazendo aqui. E é não só satisfazer o meu desejo de ser uma referência, mas de ajudar pessoas. Ajudar pessoas na beleza, na doença, porque existe a doença de que cai cabelo, câncer,
acidentes, né? Eu já fiz bastante correção de acidentes, de homens também. Então, vai um pouco além da estética mesmo. Sim. E hoje, assim, qual o teu propósito por trás das sobrancelhas, né? O que você vê como teu propósito sendo design de sobrancelhas, micropigmentadora? Conta pra gente. Como assim? Me explica melhor. Qual o teu propósito, assim, hoje? É transformar vidas? É trazer saúde? Como você definiria o teu propósito, assim, através do teu trabalho hoje de sobrancelhas, de micropigmentação, com todo esse trabalho aí que você faz? Então, uma coisa que eu não buscava e que eu encontrei foi exatamente a disseminação dessa profissão. Sim. Porque, na época, quando eu saí na Ana Maria Braga, por exemplo, a Ana Maria Braga é vista fora do Brasil, né? Então, muitas pessoas me procuraram para eu dar curso e tudo. Só que eu não tinha uma teoria que me embasasse aquela prática. Então, eu me retraí. Hoje, as pessoas fazem um curso, no dia seguinte estão dando o curso. Né? Então, eu tinha muito receio de passar para frente uma coisa que nem eu mesma dominava. Então, eu fico feliz que hoje eu vejo nessas profissionais de sobrancelha um DNA da marca Daisy Maia, né? Com certeza. Porque antes de mim tinha algumas pessoas, mas não eram pessoas que faziam design de sobrancelha. Eram pessoas que faziam tatuagem. Tinha micropigmentação, mas era muito... Era aquela definitiva, né? Era maquiagem definitiva, até o termo mudou, né? E aí eu achava que era muito complicado o definitivo. E aí eu fui superficializando o trabalho. Então ela foi se tornando semi-permanente. Mas isso foi tudo intuitivo. Não tinha teoria. Eu procurei, não tinha teoria. Mas em algum momento essa teoria veio para mim. Sim. E aí eu entendi que eu tinha criado um método de design de sobrancelha. Sim. E tinha feito da marca Daisy Maia uma marca de luxo de sobrancelha. Por quê? Porque muitos artistas me procuraram para fazer sobrancelha, pessoas, embaixatrizes, a própria embaixadora dos Estados Unidos, a dona, me procurou para fazer. E a mãe do presidente da França, na época, não me lembro exatamente quem era. Então, eu achei que isso aí é que estava... que hoje eu tenho certeza que isso foi uma coisa que eu ganhei sem esperar, sem pensar, sem pedir, sem me programar, né? Porque hoje a gente está fazendo isso aqui querendo atingir a mídia também. Não só felicitar as pessoas, ajudar, mas também nos ajudar com a nossa... Divulgando o nosso trabalho, né? E naquela época não tinha essa ideia. Não tinha, sim. Não, isso que eu acho mais interessante é que foi algo, assim, natural, né? Que aconteceu mesmo pra algo você. natural. E a gente estava ali antes da gente começar, a gente chegou à conclusão que eu comecei no off-off. É off-off, Não tinha nada line, nada. Não tinha nada line. Muito, muito interessante, muito legal mesmo. E Daisy, você, assim, já traz um monte de histórias icônicas aí com você. E o Passarinho Verde contou aí pra gente que vai nascer um livro, né? Quase nascendo. Tá quase nascendo. Esse livro... Conta um pouquinho pra gente. É sobre essas histórias que você viveu ao longo da tua vida? É sobre a tua trajetória de vida até aqui? Conta um pouquinho. Pode dar um spoiler? Claro, pode? Claro. E a gente quer autógrafo, tá? Melhor. Quando você estrear o livro, você tem que vir aqui de novo no podcast só falar do livro. Será por favor. Prazer, com certeza. Esse livro, na verdade, a ideia dele nasceu há mais de 15 anos atrás. A gente tinha uma equipe e ganhamos 100% de Lei Rouanet na época. Só que não conseguimos as pesquisadoras, não conseguimos uma empresa que financiasse o livro e tudo, e a coisa foi passando. Muitas coisas aconteceram e aí o livro ficou meio de stand-by. E há 2 anos atrás, eu acordei no dia do meu aniversário e falei, eu vou escrever o livro sozinha. Para que eu preciso de pesquisadora? Se eu pesquisei, não tinha nada. Entendeu? Então,
eu quero ser uma fonte de pesquisa para as pessoas para frente. E aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu comecei a escrever. E aí, respondendo a tua pergunta, o livro, ele na verdade, é muita coisa. Por quê? Porque a minha história com a sobrancelha, ela é muito junta, né? Eu começo contando a minha história, que eu dei uma passada aqui. Eu falo das pesquisas que eu fiz, o que eu pude encontrar, o que eu realmente acho que tá ok, e faço as considerações diante de tanta experiência, né? Que a minha pesquisa foi mais no campo de batalha do que propriamente nos livros, né? Então, eu falo das sobrancelhas dos animais. Caramba, muito legal. Que legal. E aí eu fui pesquisando temas que são muito interessantes, né? Tem uns 3 capítulos aí que são muito legais. 2 eu não posso falar. Poxa. Mas um eu vou falar, que é o último capítulo, que eu ainda não consegui terminar, porque é um capítulo denso, profundo, que eu falo da relação da sobrancelha com o falso eu. Nossa. Porque a gente pensa que tudo que a gente pensa sobre nós, somos nós. E, na verdade, não é. E a sobrancelha, você quando se identifica com a sobrancelha, na verdade, é o falso eu que está identificado com aquilo. Então, você hoje observa muitas sobrancelhas caricaturadas por aí. Aquelas coisas grossas, porque existe uma coisa chamada fisionomania, que é o estudo dos traços fisionômicos, que essa região aqui dos olhos, ela tem a ver com poder pessoal, sensualidade, autoestima. E quando você fala da sobrancelha, você atinge diretamente essas 3 características da pessoa. Então, quando você mexe numa sobrancelha e mexe positivamente, você nota nitidamente que a pessoa fica mais feliz, mais poderosa, ela impacta melhor o outro. Você vê que o bonequinho que ri e chora, ele chora com a sobrancelha com esse ângulo. Uhum. Ele ri com esse ângulo. Então, assim, é uma pessoa triste e, assim, uma pessoa feliz. Então, a sobrancelha, ela diz mais, às vezes, para o outro do que para a gente. A gente se olha no espelho e pode estar se achando super bem, porque a sobrancelha está muito bem. Mas se você está com a sobrancelha ruim, com esse ângulo, você pode estar bem, mas o outro vai achar que você está mal. Não que isso seja importante, mas é só Claro, eu acho muito importante. Uma coisa relevante. Muito interessante. Tô sem palavras, passada com essa informação agora. E eu acho que para quem trabalha com imagem, tipo nós duas, a gente trabalha com público, acho que ter uma sobrancelha que transmita, por exemplo, tristeza, o paciente vai olhar para nossa cara e vai falar, meu Deus, a psicóloga, eu quero ficar feliz com a terapia e ela tem a sobrancelha assim caída, vai ficar triste. Com certeza, isso, né? Na verdade, a pessoa percebe isso inconscientemente mesmo. Sim, é uma informação que vem inconsciente. Né? E a sobrancelha é tão importante. Numa época, eu fui convidada para fazer um trabalho que se chama o autorretrato falado. Você fica numa sala, você não tem espelho, você tem que retratar a sua imagem que você tem na sua cabeça. E aí passam vários tipos de cabeça, você escolhe uma. Nariz, você escolhe. Aí você vai montando a tua imagem ali. Que eu tenho na minha cabeça. Que você tem na tua cabeça. É dificílimo, tá? Sim, muito. O Paulo Betti foi o primeiro que mais se aproximou. Depois fui eu, depois algumas pessoas. Teve uma pessoa que você olhava e não tinha nada a ver. Ela se via completamente diferente. E a sobrancelha, ela é crucial para você determinar essa região. O olho sem sobrancelha, você é incapaz de achar seu olho. Não acha. Não acha. Agora, botou a sobrancelha, você consegue achar. Pela expressão
que a sobrancelha dá. A sobrancelha é a alma do olhar, né? Com certeza. E Deise, você faz esse trabalho, né, de design, de micropigmentação de sobrancelhas, mas você também faz um trabalho muito lindo também de micropigmentação no couro cabeludo, né? Que é um Sim. trabalho interessantíssimo seu. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso também, que eu achei, assim, surreal, né? Os resultados, né? A gente estava vendo. Muito bacana, né? Muito Depois interessante. a gente vai passar sobre, Ele vai passar aí pra gente, sim. Pode botar as fotos aí, já pra gente ir vendo, né? Vamos só finalizar a sobrancelha, né? Tá, da sobrancelha primeiro. Porque aí a gente entra nesse já outro. da sobrancelha, né? Isso. Aqui essa antes ela fez, aí ficou cheio de falha, né? Ela fez com uma outra pessoa e ficou com falha. Isso foi em São Paulo. Essa foto aí deve ter mais de... Isso é papel ainda. Isso deve ter mais de 20 anos. Nossa. Passa mais uma. Aí assim, ó. Que mudou, né? Muda totalmente. tudo. Você vê que aqui ela não tá rindo, ali ela tá rindo. Sim. O olhar dela tá diferente. Sim, né? totalmente diferente. E acabou de fazer. É muito importante que é porque a foto está muito ruim, mas você tem que perceber que existe um degradê na entrada. Tem, sim. Assim como a gente tem a penugem do cabelo em volta da cabeça, a sobrancelha é a mesma coisa, ela tem que ter. E eu vejo muito nos Instagrams algumas pessoas ensinando que a ponta da sobrancelha tem que bater com a ponta da cauda numa reta. Não é isso. Não é isso. Passa mais uma. Ó o bonequinho que chora. Muito, bem assim. Tá vendo? Agora eu vou olhar pra sobrancelha, todo mundo vai ficar percebendo. Não, agora vai ficar maluca. A Deise me falou, gente. Aqui muda total. Assim. É só uma inversão. Na verdade, o design de sobrancelha é você colocar a sobrancelha no lugar correto. Só isso. Você não tem que inventar, botar molde, riscar a cara da pessoa toda. É fazer ficar natural pro rosto daquela pessoa. Coloca no lugar certo. Só isso. Que dá muito certo. legal. E até olhando assim essas fotos, a gente consegue perceber que isso vai para além da estética, né? Que isso Muito você além mexe da muito estética. na autoestima da pessoa. Sim. Muito além da estética. Aí o couro cabeludo, né? Eu acabei de falar, né, do teu trabalho com a micropigmentação. Fiquei tão nervosa, impactada né, com a amiga? sobrancelha. Eu tava na informação da sobrancelha ainda. Aí o antes e depois, né, da micropigmentação Então, capilar. Explica um pouquinho pra gente. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, assim. E acho que é um trabalho muito diferente que você faz com essa micropigmentação. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação de sobrancelha, eu entendi que você podia micropigmentar qualquer coisa. Sim. Né? Lábio, olho também eu faço um trabalho bem bonito, nada por fora, só entre os cílios. Seio, né? Eu trabalhei no Hospital do Câncer em São Paulo. Então você pode micropigmentar tudo. Né? E aí eu me deparei com várias pessoas com calvície. Homens que fizeram implante. O implante não era totalmente fechado. Hoje já tem muita coisa boa, mas naquela época não tinha. Então, eu comecei a pigmentar os pontinhos embaixo dos cabelos para poder tentar camuflar, né? E aí deu certo em termos, porque eu trabalhei na Alemanha também com isso, porque eles têm um cabelo muito claro. E aí, eles, mesmo com o cabelo, eles gostavam do fundo todo pigmentado. Sim. Só que, como não existia material específico para couro cabeludo, não existia agulha específica, tinta, técnica, então o meu trabalho não era uma coisa que durava, não dava muito certo, porque é diferente, né? E aí, de uma época para cá, esse tipo de trabalho melhorou muito, as técnicas melhoraram muito, tem muita gente muito importante no Brasil, nos Estados Unidos, Colômbia, e eu resolvi retomar esse trabalho. E aí estou apaixonada por ele. Legal. Porque, por exemplo, as mulheres, elas têm 40% estão com esse problema, né? E os homens também muito mais. Aí aqui é uma primeira sessão só. Eu não sei se você passa antes. Aí, ó. É assim. Vou mais uma para frente. Tá vendo os pontinhos pretos? Sim. E isso é a primeira sessão. Depois a gente vai colocando aos pouquinhos até fazer o fechamento. Deixa eu ver, vai passando. Deu muita diferença. 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 Deu muita diferen
Aqui é a primeira sessão a plástica, às vezes ela fica com uma cicatriz. Sim. E aí a pessoa quer prender o cabelo e fica com aquela marca. Sim. E aí a gente vai fazendo ali os pontinhos. Tá na primeira sessão, né? Está na primeira sessão também. Legal. Aqui é o... Esse é o no mais, homem. né? Esse tá impactante. Esse tá o resultado. impactante. Esse aí é o efeito raspado, porque tá vendo a calvície lá começando. E a pessoa já fica com aspecto, assim, de cansada, de mais De velha. cansada, aí já... Muda completamente. E a sobrancelha também, eu micropigmentei uns pontinhos, eu fiz o pontilismo. Sim. Porque no homem, para não ficar os desenhos dos Traço, fios, sim. eu fiz um pontilismozinho e eu ali na cabeça também. Ele rejuvenesceu absurdamente. Aham. E assim, a gente vê que é uma arte mesmo. Você é uma artista, né? Quando você faz essa sobrancelha. É uma arte. Tem que, arte. E pelo que você falou, não, nele eu tive que fazer um pontilismo, na outra pessoa eu faço traço. Porque é uma arte você que você tem que avalia. pensar em cada pessoa, né? Não é uma coisa padronizada, né? Que às vezes as pessoas querem fazer. Não, com certeza não. É bem diferente, O né? olhar tem que ser um olhar de artista mesmo. Com certeza, muito lindo. E também, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? O quanto que a tua história de vida, a tua construção de vida impacta hoje no teu trabalho. Que eu lembro que você falou que fez Belas Artes, né? E aí, na hora que colocaram a pessoa lá para você desenhar, você, opa, peraí, eu sei desenhar, eu sei fazer isso. Fez psicologia, que te traz também esse olhar humano, Verdade. né? E isso agrega muito valor no trabalho. Hoje em dia a gente vê que às vezes falta um pouco dessa humanização no trabalho, né? De olhar para o outro. E o quanto que essas situações não foram aleatórias na tua vida, mas que tudo isso se juntou para você se tornar esse ícone que você é hoje, né? E é muito interessante toda essa construção que você foi fazendo com a gente até aqui. Você tem essa percepção também de que, às vezes, uma coisa que eu percebo, né? Que parece que algumas pessoas acham que a nossa história é um pouco desconectada, que eu fiz uma coisa da vida e depois eu não quero mais. Mas, assim, você percebe que tudo isso se uniu ao teu favor? Sim, claro, com certeza. Tudo se conectou, né? Tudo se conectou. A própria informática, a parte de organização e métodos foi uma coisa importante, porque depois que você tem uma empresa, você tem que entender que existem vários pontos da empresa que você tem que ter um fluxo, entende? Então, assim, muita coisa. Na verdade, é tudo junto, né? Mas a psicologia a psicologia e a Escola de Belas Artes foi realmente o principal. Se eu tivesse posto um gravador embaixo da minha maca desde o início, sim. Eu já teria escrito um best-seller. Sim, com tanta história, né? Tanto conselho que você deve ter dado, né? Porque você vai além do quando você arruma uma sobrancelha, é igual você entra numa casa e muda o piso. Sim. Aí, de repente, a pessoa fala, vou mudar o teto. Não, vou mudar os móveis. Não, aí é todo um conjunto, né? Você vai querendo mudar tudo. Com certeza. E assim, a gente brincou que você construiu tudo no off-off, né? A tua carreira toda. E hoje, assim, você tá se inserindo no digital. Como é que tá sendo para você? É um desafio para você? Ou você gosta também dessa área digital, de Instagram, de divulgar o teu trabalho lá também? Como tem sido para você isso? Então, nesse momento, eu tô sentindo que eu preciso. Sim. Né? Mas, honestamente, se hoje não existisse mais a internet, não existisse rede social, eu continuaria vivendo e trabalhando normalmente. Super bem. Mas eu tenho certeza que posso trabalhar muito melhor, posso atingir mais pessoas, que é o objetivo, não só pela questão financeira, mas por ajudar as pessoas. A internet é fundamental, né? Com certeza. O online, realmente, o alcance é muito maior. Tanto para ir para o físico, né? Porque você pode divulgar um curso físico, quanto um curso online. Com certeza. Um livro digital, né? Esse livro, vai se tornar um livro digital também. Ah, legal. Então, várias pessoas vão poder ler e vão ter insights ali do que fazer, né? Acho que é super importante. Esse trabalho que a gente faz aqui, né, com o Gabriel, é muito importante. A identidade digital é super importante, porque é diferente. A nossa identidade digital
ela é super importante para quem está querendo ingressar no digital. Sim. Porque eu já fiz muitos cursos, né, ao longo desse tempo todo, do Érico Rocha e tudo, mas eu não tinha um direcionamento. Então, é complicado. Quando você tem um direcionamento, você vai mais rápido. Mais focado, mais verdade. focado. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Qual o teu arroba lá no Instagram? Então, eu tenho milhões de arroba, porque nesse tempo todo já me falaram, nossa, tem que ter outro arroba, você tem que ter um arroba. Sim. Enfim, resumindo agora, é um arroba só, né? Sim, Então, é Deise Maia Sobrancelhas. Então, é bem fácil de te achar lá no Instagram. É Daisy, né? D-A-Y-S-E, Maia Sobrancelhas. Que foi criado para o pessoal. Foi uma brincadeira. E agora virou realmente trabalho o mesmo. Isso aí. Muito bom. Legal. E Deise, pra gente finalizar, primeiro a gente queria te agradecer muito, porque assim, uma convidada internacional do New York Times, né? A gente tá muito honrada de você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente, contar a tua história. Eu tenho certeza que vai impactar muitas mulheres que estão começando, mulheres que talvez estão se inserindo no digital, que já tem uma carreira, né, grande como você e agora querem se inserir nesse mundo novo digital. E eu queria que, para finalizar, você deixasse um recado para as mulheres que nos assistem. Pode o seu recado que você quiser, como profissional, como mulher. Aí só você olhar para essa câmera aqui, que é a câmera do recado, e abrir o teu coração. Essa aqui. E abrir o teu coração e deixar o teu recado aí para as mulheres. Bom, vamos lá. Para as mulheres, para as que estão querendo se profissionalizar, né? Eu acho que qualquer coisa que você faça, ela sempre vai somar para poder você chegar onde você quer chegar. Empreenda, não é você empreende outra coisa, faz outra coisa, faz um curso, vai fazendo, porque o teu caminho ele vai agradecer tudo isso, né? E para as mulheres que precisam, né, do tratamento tanto estético quanto até emocional, porque isso gera um atendimento emocional, é super importante vocês contarem com o profissional da área de sobrancelha, micropigmentação e estética, além de outras, claro. Muito obrigada, Deise. Obrigada mesmo. A gente tá muito honrada. A gente tá até assim, sem palavras. Eu vou levar esse negócio aqui da sobrancelha agora. Vou ficar avaliando todo mundo na rua, não tem jeito. Já vou chegar lá na clínica assim para os pacientes. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá com uma carinha de triste, hein, amada? Vamos levantar essa sobrancelha. Vamos lá na Deise, ajeitar essa sobrancelha. Deise, obrigada mesmo, tá? Nada, obrigada a vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, obrigada, Deise. Gente, eu tô impactada.